A fórmula é simples. A fórmula para curar o Brasil, para curar a Colômbia, é só esta. É dada por Bukele. La única forma de solucionar un problema que ya existe de inseguridad es con fuerza, con la fuerza del Estado. Que yo lo he dicho en otras ocasiones, todo Estado es más fuerte que sus grupos criminales presentes en su territorio. No hay Estado que no pueda contra los criminales. Si un Estado no vence a la criminalidad es porque el Estado es cómplice o porque partes del Estado son cómplices. Una vez el Estado se libera de la complicidad con la delincuencia y va con fuerza hacia los criminales, los vence. Acá tenemos miembros de la MS-13, obviamente los identifica su tatuaje, las letras. Y tenemos otro bloque, son los 18 sureños. Y a este lado, revolucionario. Acá tenemos un bloque de población revolucionaria. En el pasado, estos sujetos eran enemigos a muerte, peleándose territorio en las calles. Acá ellos tienen que aprender a vivir y a convivir en este régimen. No existe prisiones exclusivas para um grupo determinado. Esta é a fórmula para limpar o Brasil, para limpar a Colômbia e para limpar os países que estão dominados pelo narcotráfico. É não ter piedade pelos bandidos. Isto é gente que mata sem hesitar, mata, faz chantagem, faz tudo e mais alguma coisa. Portanto, não há que ter piedade deste tipo de gente. Há que sim que limpar a sociedade deste tipo de gente. E é sobre isso que eu também quero falar com o meu convidado. Já aqui está então. Senhoras e senhores, vou dar aqui as boas-vindas. É um gosto enorme. Já estivemos juntos no Brasil, agora separados pelo Atlântico. Eu dou as boas-vindas e convido-vos então a receberem também o senador Magno Malta. Bom dia! Bom dia, Sérgio. Prazer participar do seu programa. Prazer estar com você. Você é bem-vindo. Você é brasileiro. Você é nosso. Muito obrigado. Eu tenho raízes. Eu tenho um avô que era de Manaus, portanto eu tenho aqui sangue brasileiro também a correr em mim. Magno, onde é que está? Em que estado é que está? E que parece-me que está aí muito bem. Eu estou no estado... Meu estado é o estado do Espírito Santo, né? Na verdade, eu sou nordestino, sou baiano e vim para o estado do Espírito Santo em 1982. Aqui eu cheguei em 82 e 10 anos depois eu me elegi vereador no interior, em Cachoeiro do Itapemirim, onde nasceu o rei Roberto Carlos. Ali eu fixei residência em 82 e me elegi vereador logo em seguida, em 92. Em 94 me elegi deputado estadual. Em 97 me elegi deputado federal. E com 4 meses, eu me tornei a figura parlamentar mais conhecida do país, porque presidi a CPI do narcotráfico, que é exatamente quem levantou tudo que o Brasil está vivendo hoje. Por exemplo, fui eu que investiguei Fernandinho Beiramar, fui eu que investiguei Marcinho VP, que hoje é o comandante do Comando Vermelho. E no meu relatório, eu denunciei a chegada do PCC, que era comandado e foi criado por Geleão, um marginal que estava preso na mesma cela que Marcola, só que ele tinha uma diabetes muito alta mesmo, e ele acabou falecendo no presídio, e inclusive eu o ouvi numa oitiva na Assembleia Legislativa de São Paulo, junto com a CPI, e logo em seguida a morte dele, o Marcola assumiu. No nosso relatório da CPI, nesse relatório, nós recomendamos e mostramos o nascimento do PCC, do primeiro comando da capital, que estavam se aliando ao Comando Vermelho com uma seguinte proposta. O PCC no Brasil, ele só mexia com crack, uma droga muito pesada, muito violenta, que destrói abruptamente. Todo mundo sabe, se você der uma tragada num cachimbo de crack, você se torna viciado. E eu conheço muito bem essa área, porque são 44 anos da minha vida, Sérgio, tirando drogados da rua, tirando pessoas das ruas, recebendo pessoas das famílias, recebendo do próprio juiz,
dentro da minha instituição, que começou dentro da minha casa, mas já fazem 44 anos recuperando drogados. Quando eu me elejo deputado federal, eu me deparo com tudo isso. E aí, investigamos. Foi uma vasta investigação de mais de 3 anos, onde nós prendemos deputados, há um deputado muito famoso chamado Idelbrando Pascoal, do Acre, que matavam pessoas com motosserra. Matavam as pessoas com motosserra e ele ainda cumpre prisão domiciliar até hoje. E o Marcinho VP, do Comando Vermelho, está preso até hoje, que foi também da época da CPI do narcotráfico. Então, uma área que eu conheço muito bem e acho que todo mundo que quer saber da criminalidade no Brasil precisa ter acesso ao relatório final da CPI do narcotráfico. Eu dizia ao pessoal da Netflix e do Brasil Paralelo, vocês estão falando da violência do Brasil e nunca olharam o relatório da CPI do narcotráfico, que durou 3 anos. Durou 3 anos. Quando o Fernandinho Beiramar fugiu de Minas Gerais, foi a primeira fuga dele aqui, ele foi para o Paraguai. Ele se escondeu na fazenda dos Morel, que eram brasileiros, que têm fazendas para plantar maconha dentro do Paraguai. Ele fugiu para lá. Eu fui para lá com mais 4 parlamentares, combinado com o presidente do Paraguai, que depois não cumpriu nada do que tratou conosco, e ele, Fernandinho, então se evadiu. Havia um mandado de prisão que estava com a Interpol, e ele foi então para a Colômbia. Ficou guardado pelas Farc, onde ele pagava um aluguel de 10 milhões por mês para ficar lá dentro das Farc. E era ele o intermediário das armas que vinha da máfia Rússia. Então, ele tinha uma credibilidade, muito grande, porque ainda hoje, preso, Fernandinho Beiramar deve passar aí umas 5, 6 toneladas de cocaína nos portos do Espírito Santo, do Brasil, hoje, nos portos, para o mundo inteiro. Há um poder muito forte dele, do Fernando da Costa Beiramar, do Comando Vermelho e do PCC. Por isso, essa ligação com a classe política. Não sei se você já viu um documentário, alguns cortes, onde Marcinho VP está sendo entrevistado na cadeia, e ele fala que alguém pergunta a ele o que é pior no Brasil. São as drogas? São os assaltos? O que é mais perigoso? Ou a política? Ele diz o que é mais perigoso no Brasil são os políticos. Então, quando você chega, há uma ligação hoje dessa classe política vigente, já de sempre, com o crime organizado. Por isso Lula e a sua trupe, Lula e esse conluio, esse consórcio perverso que envolve o Supremo Tribunal Federal, sabe? O Toffoli era um garoto advogado da liderança do PT, depois foi advogado do José Dirceu, depois foi ser assessor do José Dirceu quando ele foi ministro e saiu e foi preso, renunciou, porque o seu assessor chamado Valdomiro foi filmado recebendo dinheiro do crime organizado de um contraventor chamado Carlinhos Cachoeira. Então ele entregou o ministério, veio para o parlamento para se defender e nessa época o Toffoli era assessor dele e virou AGU. Ao sair da AGU, da Advocacia Geral, Lula indicou o Toffoli, foi o primeiro indicado para o Supremo Tribunal Federal. Ainda muito jovem, não passou 3 vezes em concurso de juiz, sem saber jurídico, agora malandro. Malandragem ele sabe. Malandragem ele sabe. Ganhar muito dinheiro, sabe. Tem muita coragem para poder colocar na rua marginais de alta periculosidade, marginais de gravata, marginais engravatados. O Toffoli já era para estar preso há muito tempo. O Brasil não tem jogatina, o Brasil é proibido o jogo no Brasil. E eu tenho 3 mandatos de senador. Nos meus 3 mandatos, eu venho lutando contra a jogatina porque eles põem muito dinheiro nos senadores. Eles gastam muito dinheiro com propina para aprovar o jogo no Brasil. Mas, graças a Deus, nunca conseguimos. Agora, quando descobre a ligação
do Toffoli, a sua grande amizade, a sua parceria, a sua sociedade com Vorcaro, que descobre o Taiaiá, o nosso querido ministro tem um cassino que é proibido no Brasil, dentro do seu resort, e máquinas de caça-níqueis, onde crianças andam lá por dentro, para lá e para cá, e assim, uma coisa assustadora o que o Brasil vive nesse conluio, nesse consórcio com o crime organizado. Por que eles não tomam providência? Porque o projeto de governo do PT tinha compromissos e tem compromissos a serem cumpridos com o crime organizado. Sim. E se fez, vai ter que pagar. Preste atenção, quando o Lula tomou posse, com 30 dias, ele tirou Marcola do regime de um presídio de segurança máxima e colocou ele exatamente em Brasília, num regime que não é de segurança máxima, e também inclui a transferência de Fernando da Costa Beiramar, que estava num presídio de segurança máxima, e o Lula o transferiu para o Rio de Janeiro. O senhor Lewandowski, que é outro praticante de crime, sabe, que foi um ministro que nos envergonha bastante, que ajudou a rasgar a Constituição, cuspir na Constituição, desmoralizar a Constituição, um ministro sem qualquer resquício moral. Foi o ministro que rasgou a Constituição dentro do Senado e arrancou a página quando a Dilma foi impeachmentada. É legalmente constitucional, quem é impeachmentado está inelegível. Ele entrou conjuntamente com o conluio que está dentro do Senado, senadores comprometidos com o Supremo Tribunal Federal, porque também estão comprometidos com o crime. Eles estão comprometidos porque um protege o outro. Protege o outro. O que eles fizeram? Se calaram. O meu microfone foi cortado no dia do impeachment da Dilma e ele rasgou. Ao sair dali, já no governo Lula, ele pede para ser aposentado e vai ser ministro da Justiça. Agora, você imagine o indivíduo, a primeira proposta dele, humanizar os pequenos crimes. Preste atenção, o que é pequeno crime? Pequeno crime é você tomar um celular de alguém que custou 7, 8 mil reais e que a pessoa está pagando em 10 vezes, porque é uma diarista, é uma pessoa que ganha um salário mínimo por mês e lhe é tirado. Alguém que entra na sua casa, leva a sua televisão. Isso é chamado por ele de pequeno crime, que precisa ser humanizado por ele e pelo seu antecessor, o Flávio Dino, que hoje está no Ministério, que é um comunista assumido e que diz que faz tudo que Lênin escreveu, porque ele é um aluno de Lênin. Ele faz o que Lênin escreveu. Então, nós temos um leninista dentro do Supremo Tribunal Federal. Nós vivemos um momento em que o Brasil todo sabe o que Deus precisava fazer pelo Brasil foi feito. O Brasil tem um problema espiritual sério. Essa é uma nação católica, é uma nação evangélica, é uma nação de espírita, de pessoas que creem em Jesus, que servem a Jesus, e por isso a perseguição, independente do departamento onde você esteja, o Brasil começa a dar mostras de que sabe tudo. Você pega a pessoa mais leiga do Brasil, com a sua ajuda, é claro, e de tantos outros que estão longe de nós, como esse menino aí, esqueci o nome dele, o André do Partido Chega. É o André Ventura, sim. O André Ventura, não conheço pessoalmente, mas quero bater palma para ele, o acompanho e vejo a maneira como ele respeita o Brasil, como ele quer a libertação do Brasil. Vejo a maneira como ele e você respeitam o nosso presidente Bolsonaro, o nosso maior líder. Eu, em 2018, quando ele recebeu a facada, eu fui o senador que deixei a minha campanha, a minha reeleição, e assumi o lugar dele no Brasil, viajando para todos os lugares,
Por isso, nós não tivemos o dissabor de ter o Haddad como presidente da República. Mas eu me alegro muito em ver que o que Deus fez, abriu todo o esgoto no Brasil. Você sabe o nome dos ladrões, você sabe o nome do presidente que é ladrão, que foi preso por peculato, lavagem de dinheiro, que todos os seus ministros foram presos, os seus presidentes do partido foram presos, todos por roubo, desvio de dinheiro público, peculato. As empresas que foram presas, que fizeram delação e fizeram... as empresas que fizeram, junto com a delação, assumiram seus crimes, como a JBS, que agora está pagando nos Estados Unidos. Eu espero que os Estados Unidos vá a fundo com a questão da JBS, porque eles ficaram ricos imediatamente. Eles só tinham um açougue lá em Mato Grosso, e com o dinheiro do BNDES, com o dinheiro do povo brasileiro, eles viraram essa potência. Eles são os maiores no mundo na área de proteína. E o Joesley Batista adquiriu uma intimidade pessoal com o Trump ao ponto de ele ir marcar encontro para que o Trump possa receber. Veja como nós não temos. Nós não temos aqui no Brasil. A nossa diplomacia é comprometida. É uma diplomacia de esquerda, comprometida com o esquerdismo, com o socialismo e com o comunismo. Nós temos um ministro das Relações Exteriores completamente comprometido com o Irã, completamente comprometido com a China, completamente comprometido com todos os países que violam direitos humanos. O amigo gêmeo do Lula, cordão umbilical, juntos, o Maduro, que está preso aí. Yeah. E aqui no processo eleitoral, o senhor Barroso, com quem eu tive a oportunidade também de sabatinar, e eu sabatinei todos eles como para serem ministros, e a minha sabatina foi muito dura, e votei contra todos eles, dizendo exatamente, Sérgio, desde 2005, eu me elegi senador em 2002 para 2003, desde 2005, que eu denuncio o ativismo judicial no Brasil. Passou de ativismo judicial, eles começaram a se sentir suplentes de Deus. E depois eles passaram a ser Deus mesmo. Claro. Então, no Brasil hoje não tem três poderes. Eu me envergonho porque o culpado de tudo isso é o Senado da República. Porque o Senado da República, na divisão dos três poderes, é o que mais poder tem. E os presidentes do Senado da República também passaram a fazer parte desse conluio. Porque é uma decisão. Nós temos impeachments protocolados, com fato determinado, e hoje o presidente Davi Alcolumbre, de igual modo o Pacheco, que antecedeu o Davi Alcolumbre, que também no seu primeiro mandato, ajudado por Jair Bolsonaro ajudou Davi Alcolumbre a ser presidente para poder quebrar um ciclo ruim, sabe, que vinha comandando o Supremo, mas não passou 5 meses para ele ficar igual ou pior do que os outros. Pior do que os outros. Então, assim, eu estava fora durante 4 anos, mas estava ativo demais nas redes sociais, porque entendia que o presidente precisava de mim numa força nas redes sociais, juntamente com tantos outros que não se acovardaram. Ainda existe um processo chamado AGE, uma AGE no Supremo Tribunal Eleitoral, que é fruto daquela palavra do ministro Benedito, ao ouvido de Moraes, dizendo missão dada, missão cumprida. Você sabe o que é isso? A missão era criar um processo que envolvesse Jair Bolsonaro, Braga Neto,
Eduardo Bolsonaro, que está fazendo um grande trabalho nos Estados Unidos, se ele estiver vendo, Duda, um abraço, força, foco, Deus está contigo. Vou te dar uma palavra do Eduardo, que minha mãe me dava quando eu era menino, porque ela dizia, eu sabia, eu sou fruto de uma profecia, que eu seria senador, eu sei desde os 13 anos de idade, sou filho de uma mulher simples, de uma faxineira, de uma mulher que ganhava meio salário mínimo por mês, mas que amava Deus, que falava com Deus, e ela dizia, desde os 13 anos, que eu seria senador da República. E ela dizia, meu filho, o homem do bem, ele tem sempre um segundo momento. Duda, o seu segundo momento vai chegar. O que você está fazendo pelo Brasil, quando os adversários se levantam, é a prova mais contundente de que você está certo. Quando você está fazendo alguma coisa e ninguém se levanta contra, você tem que ficar pensativo. Será que está certo? Porque ninguém reagiu, ninguém falou nada. Então, a reação contra você, Eduardo, é a prova mais contundente de que tudo que você está fazendo é certo. Essa palavra vale para você também, Sérgio. Sei das suas pressões, mas para gente igual você, gente igual a mim, parece que as pressões nos animam. As pressões Exato. parecem vitamina para nós, nos fortalece. E é a prova mais contundente que nós estamos certos. Porque aqueles que ficam caladinhos, aqueles que se escondem, aqueles que não cumprem o seu papel, mesmo tendo sido eleitos pelo povo, eles se escondem atrás de um paletó, sabe? E às escuras, dentro dos esgotos da vida, eles fazem negócios, e eles criam patrimônios para além dos seus salários, sabe? E praticam o banditismo, passando a mão na cabeça de bandidos. Bandidos, na verdade, são agraciados com a justiça e as pessoas de bem são justiçadas como o Brasil. O advento do dia 8 desse juiz, desse falso juiz, como é o seu documentário, falso juiz Alexandre de Moraes, que juntamente com o tal Messias, que foi rejeitado por nós depois de 130 anos, que pediu a prisão de inocentes. Eu estava dentro dos presídios. Homens e mulheres, pessoas doentes com câncer, pessoas com pressão alta, pessoas com comorbidade, pessoas que foram para a rua chorar, porque elas não queriam o comunismo. Elas queriam ter um país livre. Por amor ao país, por amor a Jair Bolsonaro, um país sem drogas, sem aborto. E era tudo isso que vinha sendo construído pelo presidente Bolsonaro, que vinha sendo construído por nós. Um homem que arrasta milhões nas ruas e que ainda calado, dentro de casa, fala. O seu nome é forte. Veja o lançamento do seu filho, do seu primogênito, Flávio Bolsonaro. Não teve glamour, não teve festa. Não sei se você prestou atenção, mas o Flávio Bolsonaro foi lançado em frente ao presídio, lendo uma carta escrita à mão para a imprensa. O pai, o patriarca, dizendo que o seu filho primogênito seria o seu substituto. Pois. E o Brasil tomou conta, e eu creio, viu, Sérgio? Até peço desculpa, porque eu sou assim. Você precisa me cortar e me fazer a pergunta. Não. Estou deliciado a ouvi-lo. Então, assim, e eu tenho consciência que o Flávio ganhará a eleição no primeiro turno. Eu não tenho qualquer dúvida com relação a isso, sabe? Vejo muitas conversas, vejo muitas falas, vejo muitos pré-candidatos, muita gente se arvorando, e eles se arvoraram. Vou lhe explicar por quê. Que tanto se arvoraram a ser candidato a presidente da República. Porque eles estavam certos que Bolsonaro seria preso no seu julgamento. Nós tivemos, na Avenida Paulista, em São Paulo, eu até me cruzei com você em cima do trio, né? Agradeci o seu trabalho no trio. Verdade. E naquelas manifestações falavam 5 pessoas, né? Falava o Malafaia, falava o Gaia, falava o Nicolas, falava eu, a Michele e o Bolsonaro.
E quando estava Eduardo, Eduardo, quando estava Flávio, Flávio. Então, e o Tarcísio, normalmente eram esses só que falavam. Exatamente. E eles estão ali, naquele último grande, lá estava o Zema, estava o Ronaldo Caiado, estava o Ratinho, todos os presidenciáveis estavam ali. Mas eles estavam ali já se sentindo a viúva de Bolsonaro. Pois, pois. Porque Bolsonaro vai ser preso e ele vai ter que escolher um de nós. Mas não seriam eles a escolher. Quem escolhe é o sistema. O sistema escolhe, mas o sistema precisava da força, da unção, da graça de Deus sobre esse nome, Bolsonaro. Deus levantou esse homem do nada, tirou ele do final da fila. Quando nós nos juntamos em 2016, eu e ele, e começamos a andar juntos, os senadores diziam: isso é uma maluquice, Mário. Você é um senador conhecido, famoso. Eu tinha acabado de encerrar a CPI da pedofilia no Brasil, onde eu discuti esse crime no mundo inteiro, quando eu quebrei o sigilo da Google. Então, eu sempre fui uma pessoa conhecida no Brasil, respeitada no meu estado, respeitada no Brasil até pelo meu desprendimento. Não sou um homem que tem medo de nada. Aliás, como você, medo eu conheço de ouvir falar. Eu nunca fui apresentado. Não sei como funciona. Não sei como funciona. Então, eu sempre me levantei. E eles diziam: mas você é um senador conhecido. Como que você vai se juntar a um cara desse? Esse cara é maluco. Esse cara é um baixo clero, sabe? Esse cara não fala nada com nada. Ninguém dá ouvido a esse cara. Eu falava: não, lava a boca. Porque 2019 vocês vão ter que chamar ele de presidente da República. Ah, como é que você sabe disso? Eu sei disso. E quero lhe contar uma coisa aos portugueses. Durante todos esses anos, eu sempre orei com Jair Bolsonaro. Eu sou evangélico. Orei com Jair Bolsonaro 2 vezes por semana no meu gabinete. 2 vezes por semana nós almoçávamos juntos no meu gabinete. Ele só era um deputado sem expressão. Mas eu já sabia, nós estávamos juntos. Eu podia ter sido candidato a presidente da República, porque tinha nome, tinha estofo, tinha respeito. Mas estava com ele, andando junto. E um dia Deus falou comigo: não é você, é ele. É ele. Jair Bolsonaro é o candidato. Você vai ser só um Arão. Moisés é ele. É ele. E você é um Arão. Você vai andar do lado dele. As pessoas não entendiam. Cara, tinha que ser invertido. Ele tinha que ser vice seu. Não você ser vice dele. Porque o Brasil queria que eu fosse vice de Jair Bolsonaro. Mas eu entendia, eu e o próprio Jair Bolsonaro, num determinado momento, que se eu voltasse para o Senado em 2018 e ele se tornasse o presidente, eu seria o presidente do Senado. Pois. E ali nós resolveríamos o problema do Brasil. Porque como presidente do Senado, é claro que todos os impeachments que fossem protocolados, eles iam andar. Claro. As investigações iam acontecer. E isso pode acontecer agora. Porque quem é que não sabe quem é Lulinha? Quem não sabe quem é o careca do INSS? Quem não sabe quem está roubando os aposentados do Brasil? Os pescadores do Brasil? Quem não sabe quem é o Frei Chico? Quem não sabe quem é Vocaro? Quem não sabe quem é o Lula? Os seus filhos? A sua família? Quem é que não sabe quem é Lewandowski? Jacques Wagner? Lewandowski? Guido Mantega? O Michel Temer? Quem é que não sabe? Qualquer pessoa simples no Brasil sabe que o Brasil hoje arrecada muito e gasta o triplo do que arrecada numa carga. Nós não temos carga tributária no Brasil. O que nós temos no Brasil é um governo de esquerda, é uma ditadura que já está implantada a partir do momento em que eles fizeram a reforma tributária, que não é reforma tributária, na verdade é uma reforma ideológica. E eu disse: a partir de hoje, fechou o cerco. E fechou de fato.
Nós estamos vivendo numa ditadura, onde a opinião virou crime, crime de opinião, onde você hoje vive num país onde a própria plataforma, com medo de ser sancionada pelo Supremo ou banida pelo governo, a própria plataforma agora é que está censurando. Se você fala assim, olha, Verdade. é um absurdo o Messias que fez um parecer autorizando ao Alexandre de Moraes a fazer uma decisão monocrática para matar crianças de 22 semanas no útero da ventre. mãe, com uma injeção letal. Isso é um crime. A própria plataforma não vai nem ao juiz. Ela está te tirando. Claro. Com medo. Ela quer manter a empresa dela. Ela quer manter o ganho dela. É outro problema, porque ela não está preocupada com a vida humana. Ela não quer lutar pela vida humana, lutar pela liberdade de quem precisa de liberdade. Mas eu creio que, como eu lhe disse, o que Deus tinha que mostrar, Deus mostrou. Aqui no Brasil, todo mundo sabe quem é Alexandre de Moraes. Claro que As sim. pessoas mais simples. Todo mundo sabe quem é Toffoli. Todo mundo sabe quem é o Zanin, o advogado do ladrão. Todo mundo sabe quem é Gilmar Mendes, o chamado decano. Na verdade, eles estão dando cano nas pessoas, né? Eu acompanhei tudo aí, muito obrigado. O que achou, Magno? O que achou daquele episódio da abordagem que eu fiz ao Gilmar Mendes? Eu estou sozinho aqui, mas eu estou batendo palma para você. Faz de conta que é o Brasil todo. Mais de 200 milhões. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu repostei. Não sei se você viu, está nas minhas redes sociais. Eu repostei. Você foi muito corajoso, despreendido. E você pegar indivíduos completamente despreparados, sabe? São muito valentes dentro do Supremo, lá dentro do gabinete deles, sozinhos, com um monte de segurança, eles são valentes. Não vi nenhum valentão olhar para trás e querer reagir com você. Dizer, me respeita, eu sou brasileiro, sou ministro. Quem é você? E tal, não, podia fazer alguma coisa. Barroso olhou para você e falou, eu não sei do que você está falando, eu não sei de quem você está falando, de quem você está falando. Sabe, imbecil, você é o cara do perdeu, mané. Derrotamos o bolsonarismo. Cínico. E você expôs o cinismo dele para o mundo inteiro. Você expôs o cinismo e a covardia de Alexandre de Moraes, a covardia de Gilmar Mendes, que, aliás, vive aí em Portugal há muitos anos, já deve ser um senhor de muito patrimônio por aí, né? Sim. Não sei se as autoridades aí estão prestando atenção nisso, né? Mas agora, em que, graças a Deus, o Trump tornou o PCC e o Comando Vermelho organizações terroristas, há um desespero incontido aqui no Brasil, Sérgio, porque o cerco fechou. Todos eles têm ligação com o comando. Todos eles têm ligação com o PCC. E na hora que o Trump começar a colocar a mão neles, extraí-los de dentro do país, como fez com Maduro, e colocar a ação da CIA aqui, eles, por desespero e por orientação de marqueteiro burro, eles estão dizendo que tudo de ruim que está acontecendo no Brasil foi Eduardo Bolsonaro que falou que ia acabar com o Pix e poder usar o Teles, que sim, o Zelle, né? Zelle. E Eduardo nunca disse nada disso, até porque ele não ia tocar num patrimônio, numa riqueza brasileira, que foi o pai dele que criou. Quando eles levantam a cartaz, o Pix é nosso, parabéns. Põe assim, o Pix é nosso. Obrigado, Bolsonaro. O Pix foi criado no governo Bolsonaro. Ninguém vai tirar de nós essa inteligência do Banco Central e a inteligência do Paulo Guedes, que deu continuidade a tudo isso. E a assinatura final é que vale. Quem assina é o presidente. Quem autorizou foi Jair Bolsonaro,
que criou o Pix exatamente para ter a facilidade de não deixar os brasileiros passar fome na pandemia. Jair Bolsonaro criou o auxílio, e esse auxílio era pago com o Pix. Jair Bolsonaro, na pandemia, o Brasil nunca viveu esse estado com as prefeituras. As prefeituras todas, naqueles anos, nenhuma delas encerraram o ano no vermelho. Todas elas tinham dinheiro para pagar os funcionários. Para o meu estado aqui, do Espírito Santo, Sérgio, Jair Bolsonaro mandou 17 bilhões. 17 bilhões, você imagine, para os outros estados. E tudo isso para fazer negócio sem licitação. Eles aproveitaram o dinheiro não para salvar o povo, porque a história era respiradores. Você, quando põe o respirador, é porque você já está morrendo. Claro, E rejeitaram, exatamente. chamando ele de genocida, porque ele falava em cloroquina, ele falava em vermectina, e está provado. O mundo já tirou a máscara, porque os cientistas do mundo, eles se venderam ao dinheiro dos políticos. E os políticos passaram a ser cientistas. Passaram a ser cientistas. Aqui no Brasil, até no Rio de Janeiro, quem morria de bala perdida era Covid. O mal do médico era Covid. E um infarto, Covid. Ninguém mais morreu de câncer. Era Covid, porque cada corpo valia 19 mil reais. Agora você imagina aqui essa esquerda, porque no mundo inteiro, nenhum líder no mundo inteiro levantou a voz para questionar essa tal pandemia e questionar a vacina. Essa vacina tem criado uma indústria onde milhões de pessoas já morreram, muito mais, de pessoas doentes, morte súbita, 62% o aumento de pessoas com câncer. É veneno, é. Veneno. E eles exigindo passaporte com 3 vacinas. Senão você não entra, sai do Chantagem. Trabalho. Pessoas perderam o trabalho, pessoas perderam o emprego, pessoas deixaram de estudar, filhos foram tirados dos pais. A maior ação criminosa do establishment no mundo inteiro para diminuir e fortalecer a indústria farmacêutica no Brasil. Eu, quando fiz campanha para 2022, eu dizia ao povo na rua que eu iria para o Senado, e no Senado eu ia desmoralizar, porque aqui teve uma CPI de Covid, que era uma CPI para se reunir junto com o apoio do Supremo para atacar Jair Bolsonaro, para dizer que ele era o genocida do mundo. Na verdade, teve uma grande atuação do senador Girão, que é um dos maiores senadores do Brasil, não sei se você já... O Eduardo Girão é meu amigo, sim. Eduardo Girão, sim. Eduardo Girão, e eu tenho o prazer, ele só era um militante que vivia no meu gabinete, e eu o convenci a ser candidato no Ceará. Fui eu quem o lançou, fui eu que fui para lá para o lançamento dele, convencer as pessoas de que esse Provida, que a vida vale mais do que cimento, a vida vale mais do que calçamento, vale mais do que areia, a vida vale mais do que grande obra. A grande obra da vida é a própria vida. E o Girão virou esse senador valente, e nessa CPI ele se destacou muito. Eu só o estava assessorando porque não era senador naquele momento. Então, o que acontece? Eu dizia ao povo, eu vou voltar ao Senado e vou desmoralizar. Eu vou para a tribuna do Senado e vou mostrar a vocês esse crime. E realmente já fiz isso. Já fui 6 vezes para a tribuna do Senado com todas as bulas das vacinas na minha mão. Todas as vacinas. E eu comecei a ler, porque esses laboratórios e esses infames que não têm amor à vida, que criaram esse vírus e criaram essa vacina para matar as pessoas ou então deixá-las dependentes de remédio a vida toda. Exatamente, enfraquecidas. Exatamente. Que eu, no meio, é porque a bula, ela é muito grossa, então ninguém nem lê, não olha. Claro, só no letras. meio da bula, de todas elas, está escrito assim: se você tomar a picadinha, você pode ter novamente
vírgula. Você pode ter taquicardia, você pode ter infarto, você pode ter embolia pulmonar, você pode ter câncer, e você pode ter, como é que se diz? Essa última palavra que o sangue engrossa e você perde a circulação. Sim. É o AVC, não sei se é o AVC, se é não é AVC, não, é trombose. E trombose, exatamente, trombose. É, com as veias e artérias entopem. Yeah. Quando eles põem tudo isso, depois põem os males de criança de 0 a 5, de 5 a 10. Essa criança de 0 a 5 e 5 a 10 será um adulto completamente dependente de tudo que a farmácia, que o laboratório já criou até hoje. Por isso que a Pfizer, logo em seguida, ela comprou a empresa, a indústria, que é fabricante do medicamento que faz afinar o sangue. Porque ela sabia. Sim, sabia o que é que causava e vai já oferecer a cura. Eles estão a fazer com o cancro também a mesma coisa. Exato. E você precisa ter o seu sangue bem afinado, bem fininho, para você não infartar com facilidade. Ela foi e comprou essa empresa. Então eu comecei a ler todas as bulas e dizia aos senadores sentados: os senhores que participaram da CPI da Covid, que chamaram Jair Bolsonaro de genocida, quem matou foi Bolsonaro ou foi a vacina? Porque na bula, quando você lê, eles colocaram em parêntese embaixo o salvo-conduto deles para não serem processados. Embaixo está escrito placebo experimento. Eles não enganaram. Eles fizeram algo pesado, mas botaram 2 palavras para dizer: nós não enganamos vocês. Para salvaguardar. Está escrito aqui. Então, nós passamos dias muito difíceis nos 2 últimos anos. Afirmo para vocês, Jair Bolsonaro nunca perdeu a eleição. Na verdade, tiraram um ladrão condenado por peculato em todas as instâncias, em colegiados, segunda instância, e colocaram no poder. O senhor com fraude. Decano do Senado, Gilmar Mendes, ele disse que o Brasil era governado por cleptocratas. Até aí ele acertou. E, em seguida, eles mudam de posição e tiram o cleptocrata da cadeia e põem na cadeira de presidente da República. É claro que esse indivíduo se enveredaria agora de uma forma definitiva para conviver e viver com os seus comparsas e companheiros no mundo inteiro, onde o dinheiro brasileiro é drenado. No governo Dilma. Olha, perdemos o senador. Voltou. Vem aí. Estamos. Perdemos, mas voltou. Eles não têm demanda para isso. O dinheiro que foi gasto do BNDES nas obras financiadas de metrô na Venezuela, um dinheiro que nunca vai voltar, e esse metrô nunca acabou. O dinheiro foi desviado. A Nadine Heredia, que foi condenada no Peru, junto com o marido, por roubar dinheiro da Odebrecht, aliás, fazer parte do conluio de propina que essa Odebrecht, que pertence ao Brasil, foi levada pelo Lula para toda a América Latina para fazer obras. E lavagem. Que verdadeiros elefantes brancos financiados com o próprio dinheiro do Brasil. Era o dinheiro que ele recebia de palestra, que
precisava ser o maior, uma palestra com valor de R$ 1 milhão, 500 mil Exatamente, reais, milhões. como eles fizeram. Exatamente. Então, o povo brasileiro tem pago um preço muito alto por tudo que nós estamos vivendo nesse momento. O que nós temos que fazer é nos manter firmes, principalmente no Senado, fazendo Sim, uma pressão muito grande em cima do Davi Alcolumbre. E o grande problema do Davi Alcolumbre é que ele está envolvido com tudo isso que aí está, botou 100 anos de sigilo na entrada do careca do INSS no 100 Senado, anos. né? 100 anos de sigilo, exatamente porque existe uma par de senadores envolvidos, né? Eles mesmos todos estão envolvidos com o careca do INSS, Pois, todos eles estão envolvidos, além do careca do INSS, estão envolvidos com Daniel Volcaro, um playboy que apareceu e que comprou todo mundo que queria ser comprado. Ele saiu comprando, porque eles estavam se vendendo a sua caneta, o que como podia fazer. prostitutas. E você tem um caso emblemático da mulher, do Moraes, com 129 milhões, e agora apareceu um outro contrato com ela de 50 milhões, não é? Contratos com todos esses que eu acabei de dizer aqui, e eles ainda insistem em dobrar a aposta. Eles já podiam ter pedido para sair, já podia ter sido impeachmentado. E há um pedido de uma CPMI do Banco Master, que vem sendo protelada pelo Davi Alcolumbre. Porque acontece o seguinte, Sérgio, quando você tem uma sessão do Congresso Nacional, você tem o regimento comum. Você tem o regimento do Senado, dessa casa, você tem o regimento da outra casa, que é a casa, o Senado é casa revisora, essa é a casa do povo, mas tem o regimento comum. Então, quando você reúne, faz a reunião do Congresso Nacional, que é uma reunião exatamente para poder derrubar veto, aprovar veto, prorrogar medida provisória, ela não pode ser aberta quando tem um pedido de CPMI. É necessário ler o pedido da CPMI para depois você começar a dar início à pauta daquela reunião do Congresso Nacional. O que Davi já fez foram 2 reuniões e botou pautas específicas sem ler. Isso não existe, isso não pode. Claro. Sem ler o pedido de CPMI do Banco Master. A segunda coisa é que a CPMI ela tem poder de polícia e de justiça, mas ela perdeu esse poder porque os ministros do Supremo começaram a dar liminar para bandido para não comparecer. Claro. Olha, não, porque uma CPMI ou CPI tem o mesmo poder do Supremo, o mesmo. Não precisa nem pedir nada lá, porque o poder é o mesmo enquanto ela está em vigência. O que acontece? A Daulane, que hoje está presa, não por causa do Tigrinho, não por causa de jogo, mas porque foi descoberto que ela, que realmente era a mulher que conduzia a lavagem de parte do dinheiro do PCC, essa foi a prisão dela. Quando ela foi convocada para depor no Senado, ela ganhou uma liminar, dando a ela o direito de não ir. Simplesmente debochar, virou as costas, saiu sorrindo, debochando e rindo dos senadores. Quem deu a ela? O Supremo. O Supremo. Porque, no máximo, se você é convocado numa CPI, você pode entrar no Supremo pedindo o direito de se manter calado, como diz a Constituição. Isso aí não precisa nem liminar, está na Constituição. Você tem o direito de não fazer prova contra si, ficar calado. Que é outra aberração. Exatamente. Porque você, quando vai depor como testemunha de alguma coisa, o juiz lhe pergunta se você está disposto a falar a verdade, porque se você mentir, você vai preso. Quer dizer, uma testemunha pode ir preso, mas o preso do crime, ele pode mentir para não construir prova contra si. Então, no máximo, é não mentir. O máximo é poder ficar calado. Mas eles receberam o direito de não ir à CPI. Uma desmoralização total. É uma aberração. Então, é uma aberração. Em outubro, agora, nós temos a oportunidade, o Brasil, a última oportunidade
de eleger 45 senadores. 45 senadores. E se não eleger 45 senadores, eu vou usar uma figura aqui, viu? Eles não gostam não que eu falo isso. Mas precisa eleger 45 pitbulls. 45 cachorro pitbull que nunca tomou uma vacina, que foi criado na corrente, para que eles sejam soltos na época dentro do Senado. 45 senadores que minimamente seja igual ao Girão. Minimamente se junte a nós. Porque nós não precisamos de senador sentado na cadeira. Nós não precisamos de senador que não usa a tribuna. Nós não precisamos de senador que não reage às necessidades do seu povo, que se faz de cego, finge de cego, diante da violência que se pratica no Brasil, em nome da Suprema Corte, com decisões monocráticas, que fica calado ou não vem ao Senado, quando nós estamos dando coletiva de impeachment de ministro. Nós não precisamos. Nós precisamos fazer um trabalho nos estados, cada cidadão, para que esses senadores não sejam reeleitos. Para que o Senado mande para cá gente que tenha coragem de mudar o Brasil. Porque com 45 senadores, Sérgio, nós mudaremos o Brasil. Conseguem sair do poço. Vai sair do poço. Com 45 senadores, a gente elege um presidente com coragem, com disposição, e nós vamos impeachment esses ministros, sabe? Vamos impeachment. Nós podemos mudar a lei com 45 senadores. Pois. Nós podemos dar ao presidente os poderes que o Bukele tem hoje sobre o crime organizado. Sim. Nós teremos mais dificuldades. Tudo é relativo. Salvador é um país pequeno. O Brasil é um país grande. Mas o nosso exército é maior do que o dele também. Exatamente. Nós temos mais polícia do que ele também. Então é o seguinte, tudo pode ser feito como foi feito em El Salvador. Mas, Magno, desculpe interromper, mas vocês têm um problema que El Salvador não tem, que vocês têm urnas eletrónicas sem papel. Como é que vão eleger os 45 senadores com urnas sem papel fraudulentas? Nós agora temos que trabalhar com um novo presidente do TSE, que é o Nunes e o André Mendonça. Nós temos que dar um voto de confiança a esses dois agora. O André Mendonça tem plena consciência, e o Nunes, de que as eleições foram mal conduzidas, que as eleições teve interferência externa da USAID, a interferência do presidente americano, da Kamala Harris, muito dinheiro e muita interferência tecnológica. O próprio Barroso, não sei se num momento de fraqueza, né, porque ele não tem coragem para nada, ele disse que ele mesmo foi aos Estados Unidos 3 vezes como presidente do TSE, pedir ajuda e pedir ao Biden que não permitisse que o exército americano viesse, porque o exército do Brasil não quer ter problemas nenhum com os Estados Unidos, porque é lá que os nossos militares têm treinamento, recebem curso, mas a gente sabe que tudo isso é mentira. A gente sabe que ele estava buscando a intervenção e o Biden, na verdade, tinha interesse de que o Brasil se tornasse mesmo uma Venezuela, sabe? Um Brasil com as riquezas que nós temos na nossa fauna, na nossa flora, quem tem a Amazônia, quem tem o que nós temos debaixo do nosso subsolo, as riquezas desse país, é claro, Sim. que o Biden, mas não queria isso para poder fazer o seu país rico, porque, na verdade, ele também estava destruindo os Estados Unidos, exatamente por uma doutrina diabólica, que é a doutrina comunista. Doutrina comunista. E o Brasil, infelizmente, nós brasileiros, já estamos vivendo num país comunista. Nós acreditamos na seriedade dos dois que assumiram agora e que certamente nós temos tempo suficiente, ainda que seja 30 dias, para que nós tenhamos o nosso voto impresso. Que as urnas antigas, todas elas, mas todas, literalmente,
sejam destruídas. Destruídas. Porque Jair Bolsonaro perdeu a eleição dentro do TSE, dentro do Tribunal Eleitoral. Não tem nada a ver com o voto. Na minha cabeça, na minha leitura, no meu trabalho, Jair Bolsonaro teve 70% dos votos do Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. Lhe foi tirada. O país foi tirado das mãos dele. Arrancaram ele da presidência, porque, na verdade, havia um plano diabólico de matá-lo, como eles continuam matando ele aos poucos. Está dentro de casa. Nunca vi prisão domiciliar com polícia dentro de casa. Eu não pude, Sérgio, visitá-lo na Papudinha. Eu sofri muitas cirurgias no meu corpo e as 2 últimas foram prótese que coloquei nos joelhos. E não sei se você se lembra da nossa caminhada de Minas Gerais. Quando nos encontramos, eu vi-o muito debilitado, sim, em São Paulo. Sim, com muita dificuldade, muita. Muito. Muita. E agora, da minha cirurgia, eu andei 250 quilômetros de cadeira de roda junto com o Nicolas, vindo de Minas Gerais, numa caminhada de liberdade pelo Brasil. E essas cirurgias, elas realmente dói muito, eu sinto dores todos os dias. E muitos senadores dizem a mim, médicos, pessoas que me encontram no aeroporto, eles dizem: eu não sei como o senhor aguenta, está em todos os lugares. Eu estava na Marcha para Jesus anteontem, com muita gente, milhares de brasileiros vestidos de verde e amarelo. Como o amarelo, eles tentaram impedir a bandeira, tentaram impedir até que a camisa amarela fosse vendida aqui no Brasil, porque eles acham que se você está de camisa amarela, você é bolsonarista. Claro. Então é o seguinte, vai ter muita gente na Copa do Mundo mostrando para o mundo inteiro a camisa amarela, né? Os brasileiros estarão de camisa amarela. E eu acredito plenamente que com André Mendonça e o Nunes tomando conta desse tal código-fonte que eles debocham dizendo que não existe, ele existe sim. Porque cada estado, a conclusão e o fechamento do número de votos tem que ser no estado e não ir para Brasília. Depois de fechado o número de votos de votantes no meu estado do Espírito Santo, votaram 2,5 milhões de pessoas. Esse está eleito. Depois disso, o número vai para Brasília para somar. Quando você pega tudo sem fazer uma somatória e leva para Brasília, e os números chegam no computador de Brasília, ninguém sabe o que aconteceu no meu estado, nem em Rondônia, nem em Alagoas, nem em Manaus, ninguém sabe. Chega para eles e a conta e a divisão é feita por eles mesmos. Fato é que nós tem imagens aí na internet de funcionários comemorando. Até Globo, até a Rede Globo. A vitória do Lula, a própria Rede Globo. Os prisioneiros nas prisões também. Comemorando as prisões de pessoas inocentes, de pessoas que estavam ali tão somente numa catarse, num sofrimento emocional, porque Exatamente. Eles já tinham na cabeça que eles iam tomar os filhos, que é assim que o comunista faz, que ia destruir a mente dos filhos na escola, é isso que o comunista faz, que iam fechar as igrejas. Esse país aqui é muito cristão, muito, e é um país de muito evangélico, Sérgio. Eu sou evangélico, mas nós somos um país de católicos. Nós somos um país de cristãos e muito forte. Então, se os cristãos, com toda essa bagunça, com todo esse roubo, com tudo que vem acontecendo no Brasil, eles já sabem, ninguém será mais enganado. As escamas caíram dos olhos. Todo mundo sabe, todo mundo já viu. Então, não pode se repetir. Não pode se repetir. Eu creio muito, debito muito a minha confiança nessa nova formação do Supremo Tribunal Eleitoral do Brasil e não há como burlar assim de uma forma muito descarada, como foi feita na eleição passada pelo presidente Barroso, nesse novo pleito, depois de tudo descoberto, depois de Trump no poder. Porque se Trump estivesse no poder, no lugar do Biden, certamente não teria acontecido. A USA não teria
agido como agiu. Aliás, os funcionários, aqueles aí dos Estados Unidos, todos eles que praticaram e participaram, todos eles já fizeram delação. Todos eles já assumiram o crime. Já assumiram o crime. Então, por essas razões, eu creio que nós teremos uma eleição aqui, onde o Flávio Bolsonaro, certamente nós esperamos. O Lula não tem estofo, o Lula não tem ninguém na rua. O Lula não tem ninguém na rua. Toda pesquisa do Datafolha, que é Datafolha, todos eles são filiados ao PT. Sim. E a Folha de São Paulo. E a Folha de São Paulo não tem que acreditar. Não tem que acreditar. Nós temos que acreditar no que a gente vê nas ruas. Exatamente. E Magno, e este comentário aqui, será possível, agora para terminar aqui, que já passamos o nosso tempo, Magno como vice de Bolsonaro ou um dia ministro do STF, isso é possível? Assim, na eleição de Bolsonaro de 18, as pessoas elas queriam muito isso, né? Mas que eu fosse o vice do Jair Bolsonaro. Mas Bolsonaro não pertencia ao PL naquela ocasião e tinha acabado de acontecer o Petrolão, né? O Mensalão, e Bolsonaro batia muito naquilo lá. Nós todos batíamos. Eu pertencia ao PL, estou no PL há 25 anos, e fui eu que levei o Bolsonaro para lá, para o PL. E Bolsonaro, ele tinha as reservas dele com o PL, exatamente porque o presidente do PL, naquela época, tudo que eles combinaram para a eleição do Lula, o vice-presidente era o José de Alencar, que era do PL e que realmente cumpriu um papel maravilhoso, era um grande empresário que gerou muito emprego, era um católico comprometido, católico de verdade, praticante, um cristão verdadeiro, e foi isso que deu equilíbrio no mercado para que pudesse se confiar na candidatura do Lula, e nós confiamos na primeira candidatura dele em 2022, exatamente porque a sociedade civil tinha ali um cristão católico e tinha um cristão empresário bem-sucedido que gerava emprego, que era o José de Alencar. A partir dali vieram os problemas, que não atingiu o José de Alencar, mas que atingiu o PL também como um todo, como os outros partidos, na questão do mensalão. Então, muita gente tinha dificuldade com o PL naquela ocasião, inclusive o Bolsonaro. Só que muita gente fala muita coisa sobre isso. Mas a verdade que eu vou te contar é que eu e o Bolsonaro juntos, almoçando, a gente ficou imaginando, tem 2/3 do Senado disputando a eleição. Esse 1/3 que ficou, já era todo do Centrão ou da esquerda, e já eram tudo contra Bolsonaro. O que nós imaginamos? Eles vão eleger mais gente, tanto do Centrão quanto da esquerda, e você vai ter uma minoria no Senado. Então vamos fazer o seguinte: eu volto para ser candidato a senador, e realmente não tinha a menor lógica eu não ganhei a eleição, eu ganharia a eleição na frente de todo mundo. Isso foi um fenômeno que aconteceu em 2018. E eu volto senador. Você é presidente da República, coisa que eu tinha certeza. Você será o presidente da República e eu, então, serei o presidente do Senado. Você, presidente, me fará presidente do Senado com a força de presidente da República. Mas ele tomou a facada depois. E depois da facada, alguém tinha que correr o Brasil, porque ele estava em cima da cama. Exatamente. E essa pessoa fui eu, né? Fui, e hoje eu digo que eu sou um privilegiado, porque eu fui cumprir uma missão de impedir o Haddad de ser presidente da República. Por quê? Porque eles acreditavam na votação do Nordeste, que o Nordeste todo pertencia à esquerda, ao PT, mas o Nordeste é religioso. O Nordeste é o Padre Cícero, o Nordeste é Frei Damião, o Nordeste é a Assembleia de Deus, é católico o Nordeste é evangélico, o Nordeste é cristão. Então, na verdade, os nordestinos não são socialistas, eles não são comunistas, eles foram engodados por causa do sofrimento com a Bolsa Família.
com a Bolsa Família, que eles são ameaçados todo dia de serem tirados do Bolsa Família. Outras famílias que são maiores são colocadas no Bolsa Família, tão somente para formar um conglomerado de votos. É tanto que o povo do Nordeste não fala no nome. Eles dizem, não, eu voto no 13. Então, como eu estava no Nordeste, eu ligava para Bolsonaro, lá do Nordeste, e dizia, Bolsonaro, a nossa surpresa virá do Nordeste. Ele dizia, não, rapaz, o Nordeste é todo do PT. Eu dizia, não, nossa surpresa vai vir do Nordeste. Se você tiver que mandar uma nota para a imprensa, porque ele estava em casa, dar alguma entrevista gravada aí, diga, a surpresa virá do Nordeste. E quando ele disse isso, ele foi zombado nos jornais, que a surpresa viria do Nordeste. Agora eu faço a conta para você. Em 2018, o Nordeste, a esquerda, em 2018, o PT e toda a esquerda, eles perderam 11 milhões de votos no Nordeste. Perderam 11 milhões. E eu pergunto a você, com quantos votos Jair Bolsonaro se elegeu? 11 milhões de votos. Pô, grande então, trabalho então. Pois. Nossa surpresa virá do Nordeste. E o Nordeste hoje é Bolsonaro. O Nordeste hoje é Flávio Bolsonaro. O Nordeste hoje é Brasil. O Nordeste não acredita mais nas mentiras, nos enganos. Os olhos abriram. O mundo vai comemorar conosco essa grande surpresa. Você vai estar aqui no Brasil cobrindo a posse do filho do Bolsonaro. Você vai estar aqui cobrindo um outro Senado, um novo Senado no Brasil, porque nós estamos trabalhando para isso. Nós amamos essa pátria. Nós nascemos nesse chão natal. Esse é o lugar que Deus nos deu para viver, sabe? Essa foi a terra que os irmãos portugueses chegaram. E aqui nós nascemos. Por isso, essa irmandade, por isso estamos juntos. Por isso, vocês vieram ao nosso encontro. No momento difícil, vocês vieram ao nosso encontro. Usando a figura de um jovem fisicamente não tão apresentável e magrinho, mas cheio de coragem, de disposição, de conteúdo, de verdades, disposto a desmascarar os falsos, aqueles que fazem do Brasil uma fábrica de adubo de injustiça. E no meio dessa injustiça, desse adubo, está nascendo uma floresta de conservadores, de jovens, de adolescentes, uma geração que eu chamo de geração Caleb, uma geração Josué, que vão assumir a terra, que vão comandar a terra, porque Bolsonaro e eu, nós já somos da geração Moisés. Nós estamos subindo um monte para desaparecer. Você é a geração Caleb. Você é a geração Caleb. Vocês haverão de tocar esse mundo, dirigir a Europa, dirigir Portugal, dirigir o nosso Brasil. E certamente dias melhores virão para os nossos filhos, para os nossos netos. Que ótima maneira de terminarmos, Magno Malta. Muito obrigado. Obrigado. Olha, foi um gosto enorme. Os comentários aqui também, o feedback é fantástico. Uma bela ponte que fizemos aqui entre Portugal e o Brasil. Desejo-lhe muito sucesso agora para este ano, para estas eleições, e que esse dia chegue, o dia que nos encontremos aí no Nordeste, onde eu gostaria tanto de visitar para lhe dar um abraço e comemorar a vitória de Flávio. Um obrigado e sucesso. Sucesso, obrigado. Sou seu fã, continue. Deus é contigo. A Bíblia diz que toda arma forjada contra ti, tu a condenarás em juízo. Então, continue firme. Muito obrigado ao povo português, nossos irmãos que estavam assistindo. Obrigado pelos comentários. O nosso povo aqui no Brasil também estava assistindo, estava ligado nisso. Espero encontrá-lo numa outra ocasião. Estou à sua disposição. A minha casa aqui está à sua disposição. E eu estou à disposição de vocês, portugueses que lutam a mesma luta. Obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado, um forte abraço. E foi uma grande live.